da gente. No menino emaranhado, menino bezerro pesado, no alto da piscina, que salta aos olhos quando um gemido assombrado, mal assombrado, a dor que vem poder chorar. Moinho de ondas que nem filhos amassados, os sonhos domados, massa de dedos iguais, amassando a massa, manda a massa comida, justo que monta, deita linda, amassado só me toma. Quando eu lembro da massa da mandioca, lembro da massa da mandioca, quando eu lembro da massa da mandioca, quando eu lembro da massa da mandioca. Da gente, a dor do menino acanhado, menino bezerro pesado, no alto da pena, que salta os olhos, como um gemido calado, assombrado, mal assombrado, a dor que vem poder chorar. Moinho de homens, que nem gemidos, cansados, os sonhos tomados, massa de medos iguais, amassando a massa, a massa comida, sobre nota de cascuda, amassado só me morre. Quando eu lembro da massa da mandioca, lembro da massa da mandioca, quando eu lembro da massa da mandioca, quando eu lembro da massa da mandioca, nunca mais me disseram aquela presença, mãe, da massa de puta mandioca, a massa que eu falei aqui passa fome, a massa de puta mandioca, quando eu lembro da massa da mandioca, quando eu lembro da massa da mandioca. Barriga de um bilhão, torna ribe de meus amor, ai, 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 torna ribe de meus amor, ai, 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 torna ribe de meus amor, ai, 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 torna ribe de braço velho, ai, ai, ai. Estamos começando mais um Que Tal Ambiental, aqui o Quinta no Que Tal. Nós estamos hoje iniciamos hoje com a homenagem, singela homenagem ao professor Jorge Portugal, transmitindo aqui a música, uma das suas músicas mais conhecidas, uma música um pouco anterior à década de 80, ela foi lançada no ano de 1980, ficou em terceiro lugar num festival promovido pela Shell e pela Globo, e foi a música mais tocada naquele ano. E a gente está aqui, já visualizando aqui o nosso convidado, o professor Alessandro Fernandes. Vamos aguardar ele entrar aqui. Vamos ver aqui, aguardando. Seja muito bem-vindo, meu magnífico. Bem-vindo, Tiago. Tudo bom? Tudo tranquilo, graças a Deus. Fora esse friozinho aí, né? Desculpando que eu estava tentando entrar pelo seu perfil.
Ah! Depois que eu percebi que tinha que ser pelo outro. Mas tá tudo tranquilo, tudo tranquilo. Você só fez perder a introdução. Ah, Aí eu vi que depois você você estava olha falando no. aí de uma música, eu acho que foi a Massa, não foi? Foi! Jorge Portugal e Raimundo Sodré. Pois é, meu querido. Só a título de introdução, Alessandro, a gente tem aqui uma espécie de ritual que a gente faz aqui. Vou pedir sua licença para dar os meus bem-vindos a todo mundo que entrou em mais um Quinta no Quital, que é uma atividade do Quital Ambiental. É uma ação do Departamento de Ciências Jurídicas vinculada ao projeto Vivências Interdisciplinares em Direitos Socioambientais. Toda quinta-feira, a gente recebe aqui um especialista em alguma área de interesse da sustentabilidade, logicamente, para a gente poder, de uma forma leve, descontraída, conversar sobre, né, sobre questões do nosso dia a dia e principalmente questões que dizem respeito à cidadania. Hoje a gente está recebendo uma visita muito especial, que é o reitor da nossa Universidade Estadual de Santa Cruz, o professor Alessandro Fernandes, que é economista, administrador de empresas, é mestre e é doutor em Ciências Sociais, não é isso, Alessandro? Daqui a pouco você fala aí que você me corrige, né? E a música que abre a nossa quinta de hoje é A Massa, né? Composta por Jorge Portugal e Raimundo Sodré. E Jorge Portugal, um grande baiano que nos deixou essa semana, né? E é cantada na voz de Raimundo Sodré. Essa é uma nossa homenagem a esse grande mestre, né? Na forma dessa lembrança, como eu já disse, uma de suas composições mais conhecidas, que foi top das paradas do ano de 1980, tendo sido terceiro lugar no Festival Globo de MPB Globo Shell. Mas, mais uma vez, bem-vindo, Alessandro. Que bom ter você por aqui. Obrigado, Guilherme. Prazer é todo meu. E você fala dessa música Massa, é uma música muito interessante. Essa música marcou muito a minha infância, porque foi justamente no ano em que ela tirou o terceiro lugar e me chamava muita atenção. Eu tive o privilégio de ter sido aluno do nosso grande Jorge Portugal. E essa música tem uma parte muito interessante, que a mão que modela a massa. E a massa que eu falo é a que passa fome, a massa. E um dia desse, estava aqui eu e Tião Barros, um amigo, batendo um papo, quando de repente chega a professora Alba, da UESC, e aí nós falávamos dessa música, isso tem uns 3 meses. E ela pega o telefone e liga para quem? Para Raimundo Sodré. E o que é que ele faz lá? Pega o violão e toca para a gente a massa. Foi fantástico, uma delícia. Olha, eu parei para dar uma olhada. Tem um vídeo no YouTube, é o canal do Danilo Ribeiro, aquele repórter da TV Bahia. Ele tem um canal no YouTube e um dos episódios é justamente a história dessa música, de como ela surgiu, né, de como veio o insight em Raimundo Sodré e depois como o Jorge Portugal compôs o restante da canção em apenas 11 minutos. O camarada era um fenômeno. E virou o sucesso que virou, né? Isso eles compuseram lá pelos anos 77, se eu não me engano. Né? Ou seja, um negócio tem 45 anos, bicho. É um negócio... Os clássicos não passam jamais, né? Você que tem feito postagens, eu acompanho seu perfil, eu vejo que você tem algumas postagens que falam a respeito de clássicos da literatura, né? E como a gente sente muito claramente que em qualquer uma das manifestações artísticas, os clássicos eles não passam jamais. Então você tem uma música dessa que foi composta 45 anos atrás e que ainda faz um sucesso enorme. Se a gente colocar na rádio para tocar, o povo vai, né, vai bater o pé, ir para o samba de roda, bater palma e toma de festa pro resto do tempo, né? Mas, Alessandro, vamos, né, bora bater um papinho aqui. Né, os papos aqui do Quinta no Quital tem costumado render, né? Ainda bem, eu fico muito feliz, né? Por isso eu tenho certeza que você é um cara bom de papo, né? Quando começa a conversar, o negócio rende. E isso é muito bom, isso é muito bom, né? E aí, veja só, a gente normalmente, né, dá deixa os primeiros momentos para que a pessoa fale um pouco, né, da sua trajetória,
né, que fale, né, aquela história, né, de como você chegou até aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, né, daquele menino que sonhava, que sonhou alto, que sonhou com voos altos, que se preparou e chegou com méritos aonde chegou. Chegamos, né, professor? Chegamos. Somos praticamente contemporâneos de UESC. Um dia desse eu estava fazendo uma live e aí me perguntaram quem é Alessandro. Aí eu disse, eu sou apenas um rapaz latino-americano vindo de Arasaka, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, mas que trago na cabeça uma canção no rádio. Mas eu sou filho de uma família de três irmãos. O meu pai é servidor público da CEPLAC, minha mãe professora, né? E fiz aqui na UESC o curso de Economia e Administração, entrei na UESC em 1994. O senhor já estava lá uns 2 ou 3 anos antes de mim. Em 94 eu estava saindo. Você entrou quando? Foi em 94 eu estava saindo. Eu entrei em 90, foi aí que eu comecei com o movimento estudantil e saí em 22 de julho de 94. Pois é. E aí eu entrei em Economia, no curso de Economia. Depois, naquela época, podia fazer ainda paralelamente 2 cursos. Então, eu fiz Economia e Administração de maneira paralela. Logo depois, eu entrei na especialização em Economia de Empresas. Mas, antes disso, o que realmente eu falo que é um diferencial, tanto na minha como na sua trajetória, não tenho dúvida que foi a passagem pelo movimento estudantil, né? Nós fizemos uma carreira importante no movimento estudantil. Eu fui presidente dos CEAs de Economia e de Administração. Depois fui coordenador geral do DCE Livre Carlos Marighella. Fui fundador da primeira empresa júnior, um dos pioneiros da primeira empresa júnior da universidade, a CIA Júnior Consultoria. Estagiário no escritório de projetos econômicos do curso de Economia. E depois eu fiz o mestrado na UESC e na UFBA, na parte de Cultura e Turismo, e o doutorado eu fiz na UFRRJ, Federal Rural do Rio de Janeiro, na área de Sociologia. E prestei concurso na UESC, onde fui coordenador do curso de Economia, fui por 2 vezes coordenador de integração comunitária da Pró-Reitoria de Extensão. Depois eu fui representante no Consul, no CONCEP. Depois eu passei 6 anos como um pró-reitor de extensão na universidade. E hoje estou exercendo o cargo de reitor, um cargo que muito me honra, principalmente pela qualidade dos colegas que colocaram o nome para disputar essa eleição. E aqui, tanto eu como você e quem está nos assistindo, talvez não tenham a noção de que nós somos amigos fraternos. E eu dizia, uma universidade que apresenta o nome de um professor Guilherme, de um professor Pedro Lopes, de um professor Cristiano, de um professor Alessandro, e isso me honra muito, porque eu digo sempre que a universidade sempre escolheu bons nomes, mas mais do que escolher bons nomes, sempre foram apresentados bons nomes para as disputas. Então, isso tranquiliza muito. A universidade é o que é, não apenas por quem ganha a eleição. A universidade é o que é pelo conjunto de todos aqueles, porque a campanha ela é um processo pedagógico, ela é educativo. Todos nós saímos maior do processo eleitoral. E hoje a gente está aqui, graças a Deus, caminhando junto. Demos uma demonstração importante para a sociedade de que é possível divergir nas ideias, nos ideais, no pensar e no fazer universitário, mas a convergência e o respeito mútuo e o sentimento de responsabilidade para com a instituição é comum a todos nós. Então, eu fiquei extremamente gratificado. E veja uma coisa, né? Você falou uma coisa importante, que naquela época as pessoas me perguntavam um pouco como é que seria, né? E depois da eleição, eu disse, rapaz, vai ser um negócio tão bacana, porque aqui só quem tá, todo mundo que está concorrendo é amigo. Todo mundo é amigo. Cada um pensa alguma coisa diferente, né? Ou tem trajetórias diferentes, ou são apoiados por grupos diferentes, e por isso, né, às vezes, uma ou outra divergência, mas no que diz respeito àquilo que é o comprometimento, o amor pela universidade, o desejo de fazer algo que seja importante para a universidade e para a sociedade, né, é o que permeou todo mundo.
Então, depois de passado o processo, me lembro bem que Cristiano, né, falava, dizia, olha, no dia 27 de novembro, o palanque desarma e pronto. E cada um vai continuar fazendo seus papéis e, eventualmente, até mesmo um colaborando naquilo que puder colaborar. E cada um de nós colabora fazendo aquilo que sabe melhor fazer. Né? Seja em sala de aula, seja na pesquisa, seja na extensão, seja trabalhando com processos de inovação tecnológica, seja o que for. Né? Mas você falou uma coisa, né, importante em relação à sua trajetória. Né? Você foi, durante 6 anos, pró-reitor de extensão da universidade. Por isso, você tinha determinadas responsabilidades, mas você, em função, né, da questão organizacional da universidade, você ocupava um papel de assessoramento direto à reitoria. Hoje você é reitor. Qual a diferença essencial que você já enxergou no Alessandro pró-reitor e o Alessandro reitor? Sr. Guilherme, essa pergunta é muito interessante, mas eu digo para o senhor o seguinte. Cada degrau que a gente sobe, ele deve ser acompanhado certamente de responsabilidade, mas também de muita humildade. E quando eu falo humildade, não é uma falsa humildade, não. É uma humildade para você saber que ninguém constrói sozinho. Então, hoje eu estou na reitoria, mas eu tenho, por exemplo, uma equipe fantástica. Eu tenho na pró-reitoria de extensão o professor Neurivaldo, que já estava lá quando eu entrei. É uma pessoa extremamente competente. Na pró-reitoria de pesquisa, eu tenho o professor Alexandre Schiavetti, que anteontem completou 22 anos de instituição, é uma pessoa reconhecida nacional e internacionalmente pelo seu currículo na pesquisa. Na pró-reitoria de graduação, nós temos a professora Rosana Lopes, que já foi tudo que tinha de ser na universidade, inclusive é hoje nossa representante no Conselho Estadual de Educação. Nós temos na assessoria de planejamento o professor Gustavo Joaquim Lisboa, que foi secretário de Educação quando eu fui também. É um profissional exemplar, maravilhoso. E nós temos na ARINT uma pessoa espetacular, que é a professora Ticiana. Na SEST nós temos uma servidora importante, papel desempenhado nessa universidade, competente, Márcia Roseli. E na pró-reitoria de Administração e Finanças, nós temos o Paulo Craveiro, que é a primeira vez que um servidor técnico chega à função de pró-reitor na universidade. Eu citei apenas o primeiro escalão, mas eu tenho sido ainda no primeiro escalão assessorado pela professora Cássia Pinho e tenho a companhia do professor Maurício Moro, que me honra muito enquanto vice-reitor dessa universidade que ele é. Mas eu quero dizer que não apenas esses nomes. Toda a universidade está muito empenhada em acertar. Nesse período agora de pandemia, por exemplo, que nós temos que nos reinventar, eu olho para os departamentos, todas as direções de departamentos auxiliando, tentando ajudar. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião espetacular com os coordenadores dos cursos de graduação e com a pró-reitora de graduação e o gerente de graduação. A alegria que a gente tem quando faz uma reunião dessa e que sai é a percepção nítida de que todos estão ali querendo ajudar muito a universidade. Temos divergência? Temos. E sempre teremos. Mas se não fosse as divergências, nós não seremos uma universidade. Aliás, esse nome universidade é porque o universo mesmo é uma pluralidade que existe ali. Então, eu digo assim, o que aumenta, Guilherme, é a responsabilidade. Porque antes, enquanto pró-reitor de extensão, eu cuidava da parte de extensão com a minha equipe. Hoje, eu, enquanto reitor, eu tenho uma universidade, mas com a consciência de que não se faz gestão sozinho. Então, primeiro, muito bem assessorado, com a equipe que eu confio bastante, e tenho certeza que cada docente dessa universidade, cada técnico administrativo e também inclua aí os discentes, tem um sentimento de pertencimento, de responsabilidade, que é muito legal. Guilherme, onde a gente chega, que fala assim, sou da UESP, quer seja estudante, técnico, professor, as pessoas olham com muito respeito. E o respeito é pela instituição. Então, é uma instituição que eu digo sempre que foi a maior invenção da região Grapiúna, porque foi, de fato, criado aqui. O senhor pegou muito processo de estadualização. Eu cheguei
um pouquinho depois ali, tem uma história ativa. E o importante, Guilherme, é que a UESC é o que é pelo somatório das pessoas. Agora, sem dúvida, eu dizia hoje, na coordenação, na reunião com os coordenadores de colegiado. Anteontem eu fiz 6 meses de gestão. Nós tínhamos um planejamento todo no papel, na cabeça e preparado para executar. Não conseguimos fazer a aula inaugural do semestre, porque veio a pandemia. Tivemos que reestruturar tudo, nos reinventar. E isso tem sido um ganho porque a sociedade tem percebido o que a UESC tem feito, de ações, tal. E quando eu falo UESC, todos nós. Obviamente que os cabelos vão ficar mais brancos mais rapidamente, né? Porque a responsabilidade... Eu não queria falar isso, mas já notei. Ela é muito grande, a responsabilidade. Mas tenha certeza, Guilherme, que estamos muito empenhados, muito empenhados. Eu te digo que hoje, por exemplo, eu saí muito feliz da reunião com os coordenadores, porque você vê a sinceridade nas pessoas e querer acertar. As pessoas amam muito essa instituição. Isso é fundamental. Uhum. E quando você fala, as pessoas amam a instituição, para a gente que vive ela no dia a dia, né? Você, eu e tantos outros, eu vejo assim, né? Quando a gente compara a outras instituições pelas quais a gente já andou, esse como um diferencial muito importante da nossa universidade, né? De uma forma geral, as pessoas se identificam com ela. As pessoas conseguem compreender o seu espírito, por assim dizer, né, os seus objetivos, a missão da universidade enquanto tal, conseguem também compreender esses ares que nós vivemos, né, dentro da universidade, dentro daquele campus, né, tanto a questão da estrutura física, aquela bela estrutura física que nós temos, quanto também o dia a dia, e conseguem reconhecer o empenho que existe dentro da universidade para que ela se torne não, eu diria seja reconhecida, ou continue sendo reconhecida como uma grande universidade, né? Porque a questão do grande, eu diria que é mais um estado de espírito do que algo, como é que eu vou dizer, construído ou visto, né, logo de imediato. E a nossa universidade é uma universidade grande desde nascença, né? Aquela tese da professora Moema, que fala, né, que conta muito bem, né, o surgimento das 3 faculdades, aquela coisa toda, né, como mostram a grandeza dessa instituição desde o seu nascedor, né? Mas vamos lá, você já falou, né, dos 6 meses que você está na instituição, na gestão da instituição. Você assumiu no dia 4 de fevereiro, né? E logo, 1 mês e 15 dias depois, decretada a pandemia, né, fecha ou interrompe boa parte das atividades presenciais, instala-se o home office para as atividades administrativas e também essas atividades remotas que nós temos desenvolvido na instituição e algumas atividades necessariamente presenciais, que você, logicamente, vai falar a respeito delas, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, né? Você já iniciou isso, desses primeiros desafios dessa gestão, né? 1 mês e meio, ou seja, você passou 1 mês e meio presencial e o restante tendo que fazer um trabalho híbrido com as atividades, né, com os administrativos e também com as atividades acadêmicas, que a gente sabe, gente que vive a universidade sabe que as atividades acadêmicas não pararam. Apenas algumas funções elas tiveram a interrupção necessária para resguardo da saúde das pessoas, mas as atividades acadêmicas em si não paralisaram na universidade. Isso é muito importante. Professor Guilherme, isso é muito importante, só para complementar aquele sentimento de todas as gerações. De todas as gerações. Minha sogra, por exemplo, fez 2 cursos na UESC. Ela fala da UESC como se ela estivesse fazendo um curso hoje na UESC, porque não sai da gente, né? É importante que todas as formaturas, que é uma chance única da formatura, que entram na UESC depois de tanto tempo,
elas sentem a mesma emoção. Mas voltando para a sua pergunta, eu diria para você o seguinte: o desafio da gestão ela é grande, Guilherme, porque a UESC ela interfere na vida de toda uma região. Nós temos um raio de ação legal de 74 municípios. De forma indireta, nós atendemos o estado da Bahia. Tem gente de todos os lugares. O primeiro desafio nosso em suspender as aulas foi justamente por termos gente de todos os países, todos os municípios da Bahia aqui, de 15 países diferentes, que nós temos 37 convênios com instituições de outros países. Nós temos 500 alunos que pertencem a estados que não a Bahia. Isso foi muito importante. Mas como você administrar uma estrutura que é o terceiro orçamento da região de maneira remota? Então, suspendemos as aulas de graduação. Ponto, pacífico. A pesquisa, os nossos pesquisadores, muito pelo contrário, não pararam, começaram a escrever mais e mais, inclusive escrevendo projetos de pesquisas voltados para o combate ao coronavírus. A mídia, inclusive, noticiou recentemente alguns desses projetos. A parte de extensão, os professores se reinventaram de uma maneira instantânea. A quantidade de lives que têm sido feitas, elas são enormes. Por exemplo, nós fazemos essas lives aqui no Instagram, no Facebook, dependendo do horário, tal, muita gente ainda em atividade, a gente oscila ali entre 20 e 60 pessoas. Essa semana eu fui para uma abertura do seminário de saúde mental em parceria UESC-UNB. Teve uma sala que foi logo depois da abertura, quando eu olhei, tinha 7.000 pessoas assistindo. 7.000 pessoas assistindo. Então, imagine o que é isso. Então, fazendo a parte de extensão, uma coisa que é fundamental, professor Guilherme, os técnicos administrativos seguraram a situação no que diz respeito a UESC não paralisa as atividades administrativas. Estão em suas casas, fazendo atividades administrativas. Nós disponibilizamos para aqueles que precisavam levar equipamento da universidade, com termo de responsabilidade. Lógico, são muito responsáveis. E fizemos essa prorrogação do início do semestre por algumas vezes no Consul. Constituímos, então, uma comissão especial para estudar a possibilidade de retorno, que é via remota ou presencial. Mas nós sabíamos que não seria presencial pela situação muito clara que é o que está aí. E, finalmente, semana passada, nós fizemos uma reunião do Conselho Universitário, deliberou-se pela permissão para retornarmos um semestre que será, não 2021, será um semestre especial, será um semestre excepcional e temporário, que, na realidade, a proposição é que seja um trimestre, com muito zelo, com muito cuidado, para não prejudicar as pessoas. Nós vamos dar um curso de qualificação para atividades de aulas remotas para os nossos docentes que necessitarem, que se voluntariarem para isso. Nós estamos em ação forte para garantirmos a internet para aqueles alunos que não possuem internet. Ou seja, isso é um trabalho da gestão, sim, mas é um trabalho que foi pensado em todos os departamentos, com todo o corpo técnico, todo o corpo docente, as pessoas todas preocupadas e falar como é que nós vamos voltar, qual é a maneira. Então, eu diria que nós estamos hoje em um momento de muita democratização das tomadas de decisões da nossa universidade. Isso é um ganho fantástico. Eu dizia hoje para os coordenadores, nós temos aqui 800 docentes extremamente qualificados. Todos os nossos técnicos administrativos são extremamente qualificados. Nós temos que contribuir para achar as nossas soluções, né? Não vai ser monocrática, serão decisões colegiadas. E isso é o que enriquece a nossa universidade. Mas a dificuldade maior, professor Guilherme, é que nós temos recursos contingenciados. Todas as ações que não têm ligação direta com a Covid-19 estão contingenciadas. O governo do estado teve uma perda na arrecadação no mês de fevereiro, no mês passado, de 1,3 bilhão de reais. Isso não vai impactar nas universidades? Obviamente vai impactar nas universidades. O estado é o nosso maior mantenedor. Falo maior porque nós recebemos emendas parlamentares, nós captamos recursos, nós temos a capacidade de ter doações, mas é o estado, de fato, que nos segura. Então, nós temos que garantir aqui a qualidade do ensino da UESC, mesmo nesse trimestre excepcional.
Nós não vamos fazer um trimestre remoto só por fazer. Nós vamos fazer uma coisa com a qualidade, com o padrão ESC. Então, o desafio é fazer ensino, pesquisa e extensão no tempo de pandemia, fazer desenvolvimento regional no tempo de pandemia, acelerar o processo de internacionalização no momento que as fronteiras estão fechadas, o processo de inovação tem que ser feito e também fazer gestão. Então, nós criamos um programa já voltado para o desenvolvimento da região, economicamente falando, que é o Amaná, muito importante esse programa. Todos os departamentos estão fazendo projetos, estão empenhados nisso. Então, eu diria o seguinte, administrar uma universidade, fazer a gestão de uma universidade não é uma tarefa das mais fáceis. Fazer, então, em tempo de pandemia, onde mais você precisa de recursos, tendo recursos contingenciados, é terrível. Mas o que é que me dá um alento? É a capacidade que a comunidade acadêmica da UESC tem, o nível de maturidade que o nosso corpo docente, o nosso corpo técnico tem de querer fazer a coisa certa. Eu tenho dialogado semanalmente com as direções de departamento, dialogo com a FUSC, que é o Sindicato dos Servidores Técnicos, dialogo com a DUSC, e um diálogo, professor Guilherme, muito verdadeiramente recíproco, porque o que nós queremos é o melhor para a universidade. Pensamos diferente em algumas situações? Sim. Algumas situações entraremos em embate? Sim, mas de forma respeitosa, de uma forma leal. Então, isso tem nos ajudado muito. Ontem ainda eu tive uma reunião com toda a diretoria da FUSC, colocaram todas as demandas. Eu e o professor Maurício colocamos o que nós pensamos. Após a reunião, que foi num clima muito tranquilo, as pessoas saíram de lá falando assim, olha, nós vamos realmente crescer. Então, eu diria que na dificuldade, a universidade vai crescer. Vou dar um exemplo para o senhor. Nesse trimestre remoto, nós vamos ter que discutir algo para além do trimestre. Por exemplo, a questão dos currículos na nossa universidade. Que nós temos uma universidade com currículos que alguns estão avançados, mas outros precisavam modificar. Por exemplo, agora, vamos ter que discutir a pré-requisitação. Para você não prender um aluno, será ser necessário aqui? Aonde for necessário, nós manteremos, aonde não for. Mas quem é isso? É a reitoria? É a Prograde? Não. A reitoria e a Prograde irão fazer o seu papel conduzindo, mas ouvindo muitos docentes, ouvindo muitas coordenações de colegiados. Eu acredito que é um papel importante que os colegiados têm de ter um protagonismo maior nesse processo. O senhor foi coordenador, eu fui coordenador, a gente sabe muito bem, quem está na relação direta com os alunos e com os professores são os colegiados. Então, nós temos que dar um protagonismo maior, agora, obviamente, atendendo a um regimento que nós temos na universidade. Mas eu acredito que a gente vai superar e todos nós vamos sair muito maiores dessa pandemia. Uma coisa que a gente não pode deixar de lado é a questão de saúde. Nós tivemos perdas que são irreparáveis, né? São irreparáveis. Me solidarizo aqui com as famílias que perderam pessoas. Hoje, por exemplo, um dos nossos professores, o professor Rosildo Salles, perdeu um irmão ontem à noite, vítima de Covid-19. Presto aqui minhas condolências. Mas eu acredito, professor Guilherme, que o exercício agora é a universidade ser protagonista e ser o farol. Ela tem que ser vanguarda. Ela não pode ir a reboque dos acontecimentos. Ela tem que fazer a leitura da sociedade, a sua leitura interna e buscar soluções para a comunidade acadêmica e para a sociedade. Ó, eu vou aproveitar aqui que essa nossa live está bombando, um monte de gente entrou aqui por causa do Alessandro, a partir do seu perfil, e vou aqui fazer o nosso jabá. Como diria Carlos, você que entrou aqui em função, né, para prestigiar, você que entrou aqui para prestigiar o professor Alessandro, dê aí o seu, né, dê aí o seu like, né, siga o nosso perfil. O Que Tal Ambiental é um projeto de extensão da universidade, está inclusive realizando ações do projeto Amaná. Nós temos diariamente publicado, feito publicações de interesse, né, do direito ambiental e da sustentabilidade. E, inclusive, nós agora estamos adotando semanas temáticas, Alessandro. E o tema dessa semana é
os povos indígenas, né? Falando a respeito da proteção constitucional, infralegal, decisões judiciais e notícias a respeito. Então, vá pegando, ingresse aí, você não vai se arrepender. Tá joia? Professor, eu tenho uma pergunta que que eu tinha lhe passado aqui do nosso roteiro, que é relativa a esses desafios da universidade. Algumas pessoas que eu já verifiquei aqui, creio que, ao que me parece, creio que sejam da área de medicina, fazendo aqui algumas perguntas a respeito, creio que em relação a uma notícia que foi veiculada da universidade, né, de realizar revalidação de diplomas, né, de médicos formados em outros países. E eles estão perguntando aqui a respeito desse processo, né, do revalida, essas coisas todas. Você tem alguma notícia aí para dar para o pessoal? Boa pergunta, eu agradeço quem fez a pergunta. Tem um nome aí, Pedro? Tem Pedro, teve Juliano, teve umas 4 pessoas aqui. Eu agradeço pela pergunta. A universidade foi instada pelo governo do estado, na realidade as 4 estaduais, a decidir se deveriam fazer ou não um processo de revalidação. Nós aderimos no CONCEP, vamos fazer um processo próprio de revalidação de diplomas de medicina adquiridos em universidades no exterior. Na próxima semana, nós teremos, na quarta-feira, um CONCEP ordinário. Para fazer essa aprovação, terá que ser um CONCEP extraordinário. Nós queremos trazer essa pauta para um CONCEP extraordinário ainda na semana que vem, provavelmente quinta ou sexta-feira. Aí, referendando a decisão que já foi feita minuta pelas 4 universidades, aí sim nós vamos fazer esse edital. Então, o próximo passo será o CONCEP referendar, e isso nós vamos chamar um CONCEP especial, provavelmente na quinta ou na sexta-feira. Isso vai ser divulgado também. A partir daí, a gente faz o edital. Estamos adequando, porque tem uma série de exigências que o curso de medicina, inclusive, com muito zelo, com muita cautela, colocou para que nós aderíssemos a esse programa próprio de revalidação. Então, nós vamos fazer algumas condicionantes, temos que contratar também professores, temos que fazer umas adaptações do nosso curso para manter a qualidade do curso de medicina que é nosso, que é próprio aqui, que nós não vamos fazer coisas separadas. A qualidade do nosso curso aqui e também a revalidação não vai ser uma simples revalidação, vai ser uma revalidação baseada em critérios com nível de exigência igual ou superior ao nacional. Qual é a vantagem disso? O nacional levou algum tempo sem abrir as provas de revalidação. E o nosso aqui, nós queremos fazer isso com uma constância que a sociedade espera que a universidade faça. Então, na próxima semana, teremos um CONCEP para referendar a aprovação e, a partir daí, faremos o edital. Estou vendo aqui um comentário bastante carinhoso de Sérgio Gannen, né, falando aqui, um grande abraço para o seu avô, Sérgio, completando 80 anos no dia de hoje, né, falando do prazer de estar revendo a você, Alessandro, e prazer meu, um prazer enorme meu, Sérgio, de saber que você está acompanhando aqui a gente. Para seu avô também. Tem uma coisa aqui que é para a gente bater um papo, talvez até mais alongado, até mesmo porque é um ponto que se tornou um tanto polêmico, né? E ontem até eu participei de uma live com uma amiga muito querida e a gente tocou no assunto, né, do ensino não presencial. E a gente sabe que existem resistências que são resistências legítimas. Nós estamos vivendo esse momento de adaptação e foi objeto de muita discussão. Ontem vi uma nota publicada pelo Diretório Central dos Estudantes, a comissão que tá gerindo. Houve a decisão do Consul, não foi uma decisão unânime, né? Pelo que os representantes discentes foram contrários, e algum dos outros conselheiros, que não foi falado, votou também contrário ao Consul. Que estratégias no Consul? Que estratégias agora devem ser adotadas pela administração e por nós, no conjunto da universidade,
para que a gente possa tornar factível a presença do ensino remoto, ou como foi batizado, né, na Resolução 018 de 2020, como ensino não presencial. O que está sendo planejado a partir de hoje? Creio que essa reunião que você se referiu com os coordenadores de colegiado já seja, né, algum dos pontapés iniciais para nós voltarmos a essa atividade, como você falou, né, só é uma atividade emergencial, né, e como já previsto na resolução, também algo transitório. Queria que você falasse um pouquinho, deixar o pessoal um pouco mais tranquilo. Claro. Primeiro, professor Guilherme, eu tenho todo o respeito pelas pessoas que votaram contrariamente, não é? São pontos de vista, Sim. não é uma questão de certo ou errado, são pontos de vista diferentes. O que é que Sim. nós fizemos aqui? Primeiro ponto, suspendemos a aula de graduação pela segurança da saúde das pessoas. Mas chegou um momento que nós não sabemos até que ponto essa pandemia vai durar, até quanto tempo. É muito caro para a vida de cada estudante passar, por exemplo, 6 meses sem aula. Nós temos estudantes que foram aprovados no Enem, prestaram o SISU e que até agora não entraram na universidade, porque falta a segunda etapa da matrícula. Cada semestre, digamos assim, sem aula, é um profissional a menos que nós deixamos de colocar no mercado de trabalho, embora eu defenda que a educação é muito mais cidadã, mas nós temos que levar em consideração isso. E o custo de um aluno para a sociedade, que é quem paga a nossa universidade, ela é muito alta. Então, a estratégia para o retorno remoto vai ser o seguinte. Primeiro ponto, nós temos uma diversidade de alunos que é a nossa riqueza, mas que nos preocupa porque alguns não têm acesso à internet. Então, teremos que garantir. Ou seja, nós temos ali cadastrados no cadastro único e nós temos também as bolsas permanência, um quantitativo de alunos que está cadastrado. Nós vamos garantir a esses. E colocamos também uma margem para alguns que vão entrar agora e que estão também nesse rol de vulnerabilidade. Então, nós vamos garantir a internet. Aos professores, vamos garantir a qualificação para atividades remotas, digamos assim, não presenciais. Aos técnicos também. Como é que vai ser isso? Olha o exemplo da universidade. Nós temos técnicos e professores que têm habilidades, têm qualidades nessa questão de atividades remotas. Vão ser voluntariamente instrutores dos outros. A UDO está dando suporte, o CDRH vai dar um suporte. Conversei ontem com o sindicato, vai dar um suporte. Então, nós vamos botar essa qualificação. Segundo ponto, o aluno, isso tudo, deixa eu fazer bem transparente. Estou dizendo como estamos propondo, mas na próxima quarta-feira iremos constituir uma comissão no CONCEP e essa comissão, que juntamente com a Prograde, é quem irá determinar esse regramento para apresentar o CONCEP. O que nós estamos falando aqui é o que tem sido discutido, que a matrícula seja voluntária, ou seja, o aluno pode ter acesso à internet, ter tudo, mas não está preparado, digamos, psicologicamente para fazer essas atividades, não se sente à vontade. Ele não vai se matricular e esse período, por ser um semestre excepcional, não vai ser contabilizado no período de integralização para ele formar. O aluno que, por um motivo ou outro, perdeu a disciplina nesse momento e ele perdeu, talvez muito menos por falta de dedicação, mas por outros fatores, não vai ser considerado no CRA dele para que ele não tenha prejuízo. Ou seja, uma série de cautelas. As aulas terão a mesma duração? Provavelmente não, porque o ensino com o auxílio de tecnologia de informação e comunicação não é simplesmente você filmar uma aula que você daria na sala de aula e transmitir. O tempo de aula vai ser diferente, o conteúdo, a abordagem vai ser diferente. Ou seja, vai ser um momento, professor Guilherme, onde nós vamos ter que nos reinventarmos de fato, mas com um direcionamento. Então, a Pró-Reitoria de Graduação vai estar liderando esse processo em conjunto com os departamentos e com os colegiados, que terão um papel fundamental até para direcionar quais disciplinas serão ofertadas nesse trimestre excepcional. Serão disciplinas que exigem pré-requisitação? Provavelmente não. Serão disciplinas mais teóricas? Provavelmente sim, nos que puderem. Aí nós temos a área de saúde.
onde muitas das aulas são presenciais, muitas delas em hospitais. Então, a área de saúde, eu diria que é uma exceção. Então, nós vamos ter que tratar como uma exceção justamente pela urgência e a emergência que está pedindo a situação. Então, nós teremos 30 dias para entregarmos essa minuta pronta, no máximo 30 dias. A partir daí, nós vamos chamar o CONCEP novamente para voltarmos o calendário e iniciarmos o semestre. Então, as pessoas que nos assistem, eu quero dizer qual vai ser, didaticamente, eu vou falar o passo a passo. Quarta-feira, constituiremos a comissão pelo CONCEP, que terá um prazo de até 30 dias para entregar uma proposta. Entre esse prazo, a comissão entrega uma prévia para nós que vamos mandar para os departamentos. Os departamentos, então, irão discutir isso. Após discutir isso, aprovando no CONCEP, nós aprovaremos isso. Então, eu acredito que o início das aulas seja realmente no mês de setembro, por ali, a perspectiva que nós queremos aí. Pronto. Essa seria uma das perguntas que eu iria fazer, né? Mas, ao que me parece, tem o perfil, Oxente BA, né? E, ao que me parece, é alguém que está ingressando na universidade, né? E ela faz uma pergunta referente à possibilidade de acesso ao auxílio, né, para quem está entrando, como será feito. Acredito, como eu já fiz parte da comissão, acredito que seja pelo caminho normal dos editais. Não sei. Isso você possivelmente vai poder falar. E os auxílios, eles foram mantidos? O governo do estado manteve o pagamento dos auxílios de quem já recebe? Não. Essa é uma pergunta que está sendo feita aqui pela Bárbara Magali. Professor Guilherme, ótimas perguntas. Eu agradeço a Bárbara pela pergunta. Todas as bolsas foram mantidas, foi um esforço forte que nós fizemos junto ao governo do estado, que teve essa sensibilidade. Como é que vai ser o acesso a esse incentivo que nós vamos dar, esse apoio? Através de edital. Então, a SEST já está reunida com a Asplan e com a diretoria de orçamento. A Asplan, que é a nossa assessoria de planejamento, e a SEST estão em reunião com a Secretaria da Educação do Governo da Bahia. Nós iremos botar critérios. Eu vou deixar aqui claro, nós não queremos colocar critérios acadêmicos. Por exemplo, o desempenho acadêmico para ter acesso a esse apoio, não. Nós vamos botar, o dos mais fortes vai ser o de renda, porque nós queremos realmente atingir a população acadêmica que mais precisa nesse momento. Gostaríamos de estender isso para todos, mas nós temos recursos limitados. Eu hoje fiz um orçamento com o professor, aliás, a equipe da Asplan fez um orçamento, eu conversei hoje com o professor Gustavo Lisboa, ainda hoje já mandamos isso para Salvador, estamos dando celeridade para quê? Para que não percamos tempo, ou seja, o tempo de tramitação na universidade ele é diferente de outras situações, mas nós estamos dando celeridade. Então, 30 dias para entregarmos essa minuta, com uma discussão prévia que vai ser feita nos departamentos. Vamos ouvir também representação discente, representação dos técnicos, dos docentes, através de sindicatos. Batido o martelo no CONCEP, aprova-se nessa mesma reunião de 30 dias que teremos o calendário acadêmico. Aí nós divulgaremos em nossa rede social, no nosso Instagram, Facebook, no site, rede de televisão. A matrícula aí vai ser feita. Nós queremos que toda ela seja também feita online, para que a gente não precise realmente ter acúmulo de pessoas na universidade, e vamos começar o semestre. Eu estou vendo aqui no calendário que a apresentação do relatório da comissão deve ser por volta de 12 de setembro, né? Já que a reunião é 12 de agosto. No máximo. Então a gente pode... Sim, no máximo. Então a gente pode, de alguma forma, aí, aguardar o início das aulas entre final de setembro e início de outubro. Seria isso? Para a gente tendo assim, uma visão bem realista, né? Da situação. O mais seguro seria isso, porque nós não vamos atropelar para não fazer uma coisa de uma maneira equivocada. Então estabeleceremos esses 30 dias, só que durante esses 30 dias nós estaremos trabalhando isso, trabalhando o calendário, discutindo com os departamentos. Então, acredito que quando ocorrer a reunião
para definir o calendário já vai ser na semana seguinte, muito provavelmente. Então, é bom conversar contigo que tem experiência, sabe como funciona lá. O trâmite é mais ou menos esse. Aí, na segunda quinzena de setembro ou no início de outubro. Sim, sim, sim. E aí, em paralelo à comissão, aí nós teremos, né, todo o processo de capacitação dos professores, o levantamento das necessidades, né? Então, eu tenho certeza que a coisa não vai ficar simplesmente parada, né? Eu tenho acompanhado, e é imperioso dizer que eu tenho acompanhado com muita satisfação, né, o que tem acontecido, a forma democrática como a gestão tem se comportado, né, e democrática e humilde, né, para ouvir os reclames, para sentar, receber as críticas, receber e não só receber ouvindo. E aí a própria data do Consul, de fixação desse último Consul, é uma prova disso, né, já que estava marcada para uma data anterior. Houve reclames, tanto de alguns departamentos, como também do movimento docente. A reitoria soube, né, receber com humildade, dizer, não, vamos adiar, vamos colocar, né, vamos refazer os textos e discutir. E eu penso, e me adianto aqui, é uma outra coisa aqui, mas me adianto até a dizer, a respeito até daquilo que eu tenho visto, de dizer que esse é um dos diferenciais da atual gestão, né? Quando me perguntaram logo no início, né, até antes do início, olha, os pró-reitores estão dizendo, o que é que você acha dos reitores? Eu disse, olha, de todo mundo eu não posso dizer porque não vi ainda, então só a experiência é que vai dizer se terá sido uma boa escolha ou não. Mas eu fiz questão de ressaltar duas coisas, Alessandro. E eu quero publicamente te parabenizar, né? E essas duas escolhas você já falou, que foi justamente na Pró-Reitoria de Extensão e na Pró-Reitoria de Administração, né? Que você colocou à frente das Pró-Reitorias duas pessoas que já tinham experiência e eram os gerentes. E é algo que, de alguma forma, se espera, né? Que você pegue a pessoa que já tem experiência, e principalmente a situação do Paulo Craveiro, que é um servidor de carreira da universidade, né, por anos gerente administrativo, e que foi guindado, alçado a posição de pró-reitor de administração da universidade, que era uma reivindicação antiga, né, dos servidores da universidade. Então, quero publicamente te parabenizar, né, por essas atitudes, né, por essa... aquilo que você já dizia, né, de ser uma gestão inovadora. E a gestão ela se mostra inovadora a partir do momento que ela se abre e começa a fazer coisas efetivamente diferentes do que vinha sendo feito. Ilhardes, eu agradeço imensamente esse seu elogio, porque eu sei que o faz de forma sincera. Eu quero dizer para você assim, a escuta ela é muito boa, principalmente quando é uma escuta sensível, né? Quando você escuta realmente querendo ouvir aquela coisa. Uhum. A data que nós tínhamos para o Consul do dia 28, por exemplo, não tinha sido indicada nem pela reitoria, nós não tínhamos marcado. Tinha sido uma sugestão das direções de departamentos que nós acatamos. Depois, quando os sindicatos e outros professores pediram para postergar, nós entendemos que não era uma queda de braço. A relação não é ganha-perde, é uma relação ganha-ganha. E quem ganha é a universidade. Porque muitas vezes tem gente que está olhando de uma forma que nós não olhamos e que é uma grande sugestão. Então, eu acho que todo gestor ele tem que ter uma capacidade de ouvir. Obviamente, a decisão quem toma é ele, que quem responde é ele, né? É ele que está em jogo. Mas quando ele toma uma decisão ouvindo as pessoas que devem ouvir, isso é muito importante. Então, eu diria assim, a equipe de gestão, ela está muito esforçada, muito dedicada. E eu quero dizer que, infelizmente, só tem 4 pró-reitorias, porque nós temos na UESC capacidade para botar aí umas 800 pró-reitorias de pessoas com qualidade para isso. E não tenho dúvida que outras pessoas que não estão nesse momento na gestão poderão contribuir daqui a pouco e tal, tudo isso. E olha, Guilherme, eu digo para você, tem sido extremamente
cansativo, porque o trabalho remoto ele é diferente. Nós vamos para o UESC, chegamos em média 7h30 da manhã, saímos 4h30 da tarde. Mas no trabalho remoto, você começa a trabalhar às 7 horas da manhã e você não tem hora para terminar. Eu fico aqui pensando as professoras e as técnicas que são mães, que estão em casa com seus filhos ali, tendo que atender. Nós pais também fazemos isso, mas obviamente as mães dão atenção maior ali, muitas vezes dedicando a várias funções. Eu, por exemplo, estou em casa aqui, estou isolado há 60 dias, eu estou fazendo todas as minhas atividades domésticas, lavando, passando, cozinhando, limpando casa aqui e dando conta disso aqui. Mas o que eu digo para você é o seguinte, cansativo tem sido, mas tem sido extremamente prazeroso. Porque eu digo para você, no momento onde a universidade mais precisa de toda a comunidade acadêmica, não houve ninguém que se recusasse a contribuir. E a contribuir voluntariamente. Então, eu quero aqui deixar os parabéns, professor Guilherme, para toda a comunidade acadêmica. Esse espaço aqui hoje é uma oportunidade da gente falar isso aqui. Tenho certeza que o senhor será uma dessas pessoas que vai continuar contribuindo conosco, já está aí muito contribuindo. E é importante dizer que não é necessário a pessoa ocupar um cargo para contribuir. Por exemplo, o que nós temos ouvido de conselhos, de sugestões de pessoas que já passaram tanto tempo pela universidade que têm a contribuir, outras que estão chegando com força de vontade querendo contribuir. Isso é muito importante. Então, estou muito feliz nesse momento. Pois é, como você falou, né, e a gente tem visto, a universidade não parou. Né, a universidade se estruturou, por exemplo, para fazer exames de detecção do Covid. Existem várias pesquisas sendo desenvolvidas para combate, né, à doença ou aos seus efeitos, propriamente ditos, no que diz respeito à questão da área de saúde mesmo, de recuperação dos infectados. A universidade colocou parte de sua estrutura para a produção de máscaras, do face shield. Né? A universidade chegou, inclusive, a realizar, ou tem realizado, atividades que são consideradas assistencialistas mesmo, de arrecadação de alimentos para pessoas. Mas para pessoas necessitadas. É pertinente nesse momento, né? Pois é, então você vê uma mobilização fantástica da universidade. Né? E quando você tem, né, alguém na liderança que tem essa capacidade de ouvir, e mais do que isso, permitir e fomentar que as iniciativas elas se realizem, elas aconteçam, e aconteçam para o bem da universidade e da comunidade, porque só quem ganha é a comunidade, a qual nós servimos. Né? Então, o número de lives, que são aulas, as lives são aulas. A universidade pública só serve se for para servir. E é isso que é a nossa obrigação. Nós somos servidores públicos, ou seja, servir ao público. Pois é. Ó, nós estamos terminando. O negócio rendeu hoje. Estamos terminando, Alessandro. Eu quero novamente, né, agradecer sua disponibilidade, sua amizade, né, seu respeito, seu carinho. Né? Estamos juntos, continuando juntos. Como você disse, né, independente de qualquer coisa nós não estamos aqui por cargo, nós estamos aqui. O nosso cargo nós já temos, que é o serviço público. Nós já temos isso. E a gente precisa compreender, né, essa dimensão da nossa existência dentro da universidade. Né? E aproveitar novamente, olha, você que está aqui, que entrou em função, né, pelo perfil do Alessandro, né, siga o perfil do Quital Ambiental. Né? 20 segundos, Alessandro, para a gente se despedir. Na semana que vem a gente tem Kelly Bonfim falando justamente sobre metodologias ativas e ensino remoto. Alessandro, 20 segundos para você se despedir, meu querido, um grande abraço. Eu quero te agradecer fraternalmente, não apenas pela live, mas pelo carinho, talvez as pessoas não saibam, pelas nossas conversas, muitos conselhos, muitas